Saudações buscadores, aqui é o Thiago Sanz. Esse aqui é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Nós vamos falar hoje do episódio 100, o Complexo Astral do PCE, Fronteira da Alma. Se você não viu, o link está ali no card na descrição. Confere primeiro e vem aqui para você ficar por dentro de tudo, beleza? Vamos lá! Antes de eu falar um pouco sobre o complexo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a ideia de envelhecimento que a Pleiadiana trouxe. Algumas pessoas ficaram um pouco com dificuldade de entender isso. E é um ponto de vista, tá? Então vamos entender esse ponto de vista. Muito interessante. O jeito como nós estamos, a nossa velhice acontece, o jeito como nós de repente desencarnaremos, está programado, está acontecendo agora. É um presente, está acontecendo agora, tá certo? Então como é que a gente explica isso, né? Pô, Thiago, isso é um determinismo? Então quer dizer que é um destino, né? Que está assim programado? Como é que é? A Serket disse também essa mesma informação, né? Então vamos explicar um pouco, vamos entender aqui aquilo que eu pelo menos consigo entender disso agora, tá? Há um conceito de realidade paralela. Existem outros 5, mas há um conceito de realidades paralelas que traz a ideia de que a nossa realidade, que é vivenciada somente por nós, compreendida daquela maneira, ou seja, uma tradução daquilo que é a realidade total, tá? Ela é pessoal e intransferível. Então, esse conceito de realidades paralelas que Bashar traz, por exemplo, de que nós estamos o tempo inteiro mudando de realidade, tem a ver com este conceito de realidade, tá? Nós trouxemos um tempo atrás, em uma outra sessão, a ideia de que a nossa infância é uma realidade paralela, de que ali nós não temos mais os mesmos amigos, as mesmas necessidades, as mesmas vontades, ali parece já algo tão distante que muitas vezes você fala, nossa, nem parece que foi nessa vida. Embora nós cumprimos alguns processos daquela época. Então, como é que funciona isso, né? Dentro desse contexto? É mais fácil a gente analisar se nós entendermos 2 pontos, nosso ponto atual e nós antigamente naquele processo de infância e tal. Ali a gente consegue determinar, olha, de fato eu sou tão diferente que eu já vivo outra realidade paralela. Eu tenho outros conjuntos, eu fiz escolhas e hoje eu tenho outras ideias, né? E lá atrás eu tinha outra coisa diferente, não sou mais aquilo. Então estamos surfando de realidade, porque eu saí dali e cheguei aqui. Eu fiz escolhas e o tempo inteiro eu mudei para o que eu sou hoje. Essa é a ideia do mudar de realidade o tempo inteiro. Você está mudando a sua realidade, tá certo? Essa é a principal ideia desse processo, que tem a ver com esse do chegar no futuro e estar determinado. Agora, como é que funciona o lance do determinar? Nós temos processos na nossa programação que nós fazemos de modo mais engessados. O que significa quando a gente fala isso? Significa que os espíritas chamam de compulsórios. Eles precisam acontecer, tá certo? Muitas vezes nós determinamos, muitas vezes alguma parcela um pouco mais consciente da gente ali em cima que determina por nós, tá? Mas também é nós, né? Também é a gente que faz. Muitas vezes a gente decide como nós vamos desencarnar, tá certo? Às vezes nós fazemos uma escolha, às vezes nós fazemos 15. E nosso momento atual, ou seja, aquele conjunto de realidades que a gente foi escolhendo, é que vai determinar de repente qual dos 15 que vai ser o que nós vamos viver. Mas às vezes a gente determinou um. Né? Como é que é então? É importante que a gente espere para eu explicar, que é importante que a gente compreenda que determinar alguma coisa às vezes não é no pé da letra, não é completo. Como assim? Você não determina a cidade, a hora, o local, não determina tudo, você determina algumas coisas. Por exemplo, o que é mais importante é a experiência do processo. Então, se você tem uma doença como Alzheimer, você determinou que vai padecer dessa doença. Então, muitas vezes
não está programado muito além disso. Então você vai desencarnar, não importa se é numa casa de repouso, na casa do seu filho, na casa do seu neto. O que importa é a experiência do processo, tá certo? Principalmente no caso de Alzheimer, aí é legal de comentar porque não tem tanta diferença onde você vai viver aquilo, porque já não se tem mais uma noção plena da realidade, que é aquela que a gente foi mudando o tempo inteiro. Não se entende mais ela, se entende a realidade ali atrás. Foi até legal falar do Alzheimer, né? Você vai, às vezes, pegar aquela outra realidade que você foi para modificar alguns processos, para entender, para depurar. É quase como se você já estivesse desencarnando, já, em vida, tá certo? Você vai depurar conceitos, depurar crenças, depurar coisas, medos, vai vivenciá-los, tá? Então não faz muita diferença como você desencarna. Às vezes você precisa desencarnar através de um projétil, de um tiro, né, um disparo. Então você planeja aquilo e muitas vezes você planeja, aí não importa, você planejou isso, você pode fazer isso aqui em Londres, nos Estados Unidos, entendeu? Em Pindamonhangaba, sabe? Em Três Corações, não importa. A questão é a vivência. E muitas vezes a gente programa que vai sofrer esse disparo por alguém específico, por uma questão kármica, de ajuste kármico. Então, aí sim, isso ocorre em conjunto com a pessoa. Ah, Thiago, mas então a gente... Como é que é isso? Nossa realidade está chamando a outra pessoa? Não, as duas realidades programaram isso, certo? As duas consciências programaram isso. É mais fácil de fazer aquilo confluir, né? Quando duas consciências programam. Isso vale para as doenças, porque se o Alzheimer for um processo que é seu, mas está programado na passagem de outras pessoas, coletivamente falando, de seus parentes, aquilo será vivenciado por todos eles também. E aí você não vai mais para casa de repouso exatamente. Às vezes você vai passar no lado de uma pessoa que vai sofrer tanto ou mais do que o próprio doente de Alzheimer, entendeu? Para passar pelo processo do doente, enfim. É o coletivo, o processo se torna coletivo. Então, isso tem a ver com cruzamento de programações, tá certo? Mas há um determinismo de como você vai morrer, né? Da experiência que você vai vivenciar, tá certo? Isso é importante que seja dito, tá? Mas isso não é engessado, é isso que eles querem que eu passe para vocês. Muitas vezes o que importa é a experiência e não a forma como ela vai acontecer, onde, entendem? Essa é a ideia do envelhecimento. Então, é muito complexo de avaliar esses pontos de vista, tá? Mas a gente aos pouquinhos vai ajustando a forma de explicar, tá? O complexo, ele é assim, a gente já estava vendo em projeções, em algumas sessões, e aí em algum momento eu percebi que os médiuns estavam trazendo a mesma coisa, mas não tinham conversado entre si sobre isso. E aí em algum ponto eles começaram a falar, eu vi o processo assim, 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 era um prédio espelhado, tinha elevador verde na frente, lago, muito bonito, né? E para chegar na Sala Branca eu usava um elevador assim, assim. E aí os médicos começaram a falar, pô, eu vi isso também, hein? Era assim, assim, e a coisa batia. E então foi assim que a gente descobriu que acessava um local, né? E que nós frequentemente estávamos ensinando coisas neste ambiente. E depois com os grupos de estudo ficou mais claro ainda, porque sem a gente falar nada, vocês também passaram a ver as mesmas coisas, né? E então vocês vão lá para aprender também, para ensinar. Muitas vezes vocês não só assistem às nossas palestras, mas dão também as palestras ou então fazem algum exercício prático, vão às bibliotecas, ou até comunicam-se com seus mentores usando a Sala Branca. Isso acontece com muita frequência, tá? E o que é o complexo? O complexo, ele começou na Grécia ali, na Grécia Antiga. As consciências usavam o complexo para trazer informações para os gregos, tá? Então, a base da nossa sociedade ocidental
veio da Grécia, né? Então é como se esse complexo hoje fosse uma grande cidade astral e tudo que está relacionado ao que a Grécia trouxe faz parte dessa comunidade, tá certo? Então ela é um complexo muito grande que abrange outros tantos projetos que existem e que está lá para ser usufruída coletivamente, tá? Chama Fronteira da Alma. E, enfim. E aí, agora vamos falar como é que se acessa, porque a Pleiadiana falou assim, não, mas olha, vocês estão vindo para cá, mas é importante que façam isso de maneira consciente. O que significa isso? Vocês rememorem aquilo que vocês estão vivenciando lá, né? E ela deu algumas dicas, né? Ela deu que ela chamou de códigos. Saber o nome, Fronteira da Alma, é um código. Depois ela passou o portal, né? Meia lua, um círculo, um arco assim, com pedras, né? Feito de pedras. É um outro código, né? Enfim, e é importante que vocês mentalizem esses processos. Outra forma de vocês chegarem lá, simplesmente é mentalizando o símbolo do PCE, tá? Também vai fazer com que vocês cheguem ao complexo. E é interessante nós falarmos um pouco sobre a necessidade mental, da saciedade mental, dos processos de progressão mentais. Foram abordados sobre isso. Por exemplo, o Alexandre precisou de um carro ser plasmado ali para que ele fosse para o complexo. Então, durante a projeção dele ali, durante o acesso, ele não simplesmente foi até o processo, até o complexo, mas ele precisou de auxílio, né? Isso acontece conosco o tempo todo, tá? Como é que funciona esse lance? Assim, o universo é mental, então você tem o controle dentro da sua mente, controle remoto, está na sua mente. E você define exatamente o que você vai fazer, o que você vai ver, o que você não vai ver. Mas muitas vezes, dentro do processo mental, nós precisamos acreditar que aquilo vai acontecer, para que aquilo se manifeste. Então, é o que as pessoas chamam de crenças limitantes, né? Tem a ver com esse processo de limitação mental. Se você acha que aquilo não vai acontecer, não vai acontecer. Tá certo? A sua mente ela vai precisar acreditar mais. Ela vai precisar de mais evidências, ela é uma mente mais racional, ela vai precisar de alguns processos. Então, vou dar um exemplo. Muitos astrólogos acessam coisas fantásticas, mas são tão racionais que eles precisam fazer o subterfúgio ali de todo um conjunto de ensinamentos para que eles possam acreditar então que eles estão acessando. O mesmo vale para quem faz tarô, ou qualquer outra cartomancia, qualquer outra forma de evidência ou de acesso. A pessoa ela tem que ela tem que usar aquilo para acreditar. Então ela é um ritual. Nossa mente ela é cheia de rituais. Então para você fazer alguma magia, alguma coisa, você vai fazer este ritual. Então você vai acender vela ali, vai acender vela colar, vai firmar isso, vai firmar aquilo, até que a sua mente esteja dizendo para você, ok, fiz tudo. Agora nada vai me incomodar. E se você acreditar que esqueceu alguma coisa, então você vai abrir um grande campo para o problema, para ataques, tá certo? De tão mental que o processo se torna. Então, é importante que a gente entenda que a mente é que pauta a necessidade. Vou dar um outro exemplo agora mais focado no 3D, tá? Para vocês entenderem como que isso é louco. Você quer ir no shopping? Então tem gente que pega e vai. Não se preocupa se está com carro, se não está, se vai ter que chamar aplicativo. A pessoa vai. Tem outras pessoas que não vão, por exemplo, sem o marido, precisa do marido para levar. Outras que não vão sem o marido e que ficam 2 horas se maquiando. Outras que não vão sem o marido e ficam 2 horas se maquiando e precisam do melhor vestido ou do melhor perfume. Então elas vão criando processos, condições para poder sair. Se alguma delas não está de acordo, de repente ela nem vai. Tá certo? Isso são travas mentais que a gente vai criando no dia a dia.
Então, muitas vezes, que nem no caso, foi passado o código, né? Ó, o nome é um código, gente. Usa o nome, pensa no nome na hora de que você vai. E algumas pessoas já instantaneamente disseram, não vou. Ih, não vai dar não. E pensar no nome, não vai para lugar nenhum, não vou lembrar de nada assim. Estão entendendo? Então, a trava mental é muito grande, né? Estão compreendendo? Ah, mas e o arco? Também não acho que o arco vai me ajudar. Não vai. Então também não vai, sabe? Então assim, tem gente que não consegue ir, não vai experimentar, porque tem travas mentais acontecendo o tempo inteiro na progressão daquilo que é feito, né? Mental. Lembre-se, o universo é mental. Então se você criar problemas, você vai ter que resolver. Senão você não vai aceitar que você pode fazer. Tá certo? E isso é assim que funciona pra gente mesmo. Tem a ver com a nossa personalidade, foi programada assim, a gente precisa passar por isso. É como nós vivemos e vemos o mundo, tá? Então é importante falar um pouco sobre essa progressão mental. Isso é uma coisa que nós precisamos no dia a dia modificar, tá certo? Pra gente poder começar a entender, a tirar essas crenças do processo. E aí isso tem a ver com tudo isso que eu falei sobre a necessidade de fazer coisas para poder cumprir coisas para poder fazer. É como uma receita de bolo, você precisa seguir a risca para poder fazer alguma coisa, né? Então, e tudo bem, tá? É importante a gente lembrar que apesar disso ser uma grande trava mental, nós podemos aproveitar muito disso, tá? Nós podemos fazer disso vamos dizer assim, um grande aliado nosso para a manifestação daquilo que a gente precisa, tá? Ainda mais na 3D, a gente que é muito ligado a símbolos, a gente, se precisar acender uma velinha lá, vai e acende, tá certo? Se aquilo vai fazer com que a sua mente esteja melhor preparada para o que virá, faça. Os terreiros funcionam assim. Todos os processos daquilo que eles dão para a gente fazer, aqueles rituais todos, tem a ver com nossa mente passar a acreditar que não, agora vai dar certo. Entendeu? E aí quando a gente entra nessa frequência é que a coisa rola. Certo? Então a trava mental é importante a gente entender que nós podemos, é o lance da crença limitante. Podemos tudo? Não. Também tem limite do que dá para ser feito na Terra, tá certo? Mas no que diz respeito ali a nossas vivências, sim, nós podemos, tá bom? É isso aí, galera. Então fiquem bem, até semana que vem. Fui, povo. Tchau, tchau.